o envolveu, e os olhos de Ken se iluminaram como costumam fazer durante suas batalhas. Isso surpreendeu desagradavelmente Ian, que pensou que esses esqueletos foram chamados por seu parceiro, e depois de contar os esqueletos dos soldados, perguntou a Ken que estava economizando suas forças apenas para lutar com ele. Ken, claro, não falou nada, ele não é do tipo que fala durante uma batalha, mas Ian até gostou, e Ken começou seu ataque. Enquanto Ken parou Yang com sua espada, 2 soldados esqueletos também o seguiram no ataque. Isso só divertiu Ian. Ele começou a gritar para que todos subissem, pois ele poderia lidar com todos de uma vez. Mas quando os esqueletos correram até ele, eles o contornaram abruptamente e continuaram a correr. Então ele percebeu que Ken não precisava dele. Os esqueletos começaram a lutar contra seu time. Um jogador de seu time o chamou e gritou que havia muitos guerreiros esqueletos para eles enfrentarem. Ian ficou com raiva porque sua equipe era tão inútil e perguntou a Ken que tipo de métodos covardes ele estava usando. Ken apenas riu dele e perguntou zombeteiramente se o cachorro realmente havia latido. Ele continuou a provocá-lo, dizendo que parece mais um cachorrinho, já que ele nem consegue entender a situação em que se encontra. Nosso Ken está fazendo um jogo perigoso. Como esperado, o jogador gorila ficou bravo e avisou Ken que havia mexido com a pessoa errada. Yang ativou o efeito do colar da Bênção do Sol de Gawain, um dos itens valiosos dos Cavaleiros da Távola Redonda. Isso não surpreendeu Ken, ele provavelmente já esperava isso antes. De repente, soldados esqueletos apareceram atrás de Ian. Acho que agora ele decidiu atacá-lo por trás. Mas o poder do colar funcionou, e ele rapidamente se virou e atacou nossos esqueletos. Um golpe brusco da espada e nossos lindos soldados esqueletos não existem mais. Os ossos espalhados para os lados. É uma pena para os soldados esqueletos. Ken percebeu que o colar de Gawain, que pertencia a AOS Cavaleiros da Távola Redonda, não era uma piada. Ele sabia do efeito, como esperado, a força do gorila aumentou. Ken pensou que agora que decidiu usá-lo era hora de começar a próxima etapa e convocou seus esqueletos. Quando Ian soube que iria uivar seus esqueletos, ficou muito surpreso. Em um instante, quando os guerreiros esqueletos ouviram a ordem, eles imediatamente fugiram em direções diferentes, assim como Ken. Yang pensou que Ken queria se esconder novamente, porque não achava que poderia vencer uma luta aberta. Mas Yang precisava se livrar dele antes que o resto das guildas terminassem a masmorra. Então Yang voltou-se para sua equipe e disse que os seguiria e os deixaria lidar com os esqueletos. Algo me diz que isso será um grande erro. Enquanto Ken estava fugindo, ele pensava que Ian não tinha mudado nada. Ele ainda não se importa com seus subordinados. Provavelmente por causa de sua autoconfiança. Ken pensou que, é claro, o colar de Gawain não o ajudaria em nada agora. Este item aumenta significativamente todas as características do dono. Mas este gorila não tem ideia de como usar corretamente este magnífico item. Nas mãos dele é igual aos óculos nas mãos de um macaco, mas só funciona para Ken. Enquanto Ken fugia, Ian o alcançava. Havia pilares de poeira ao seu redor. Temos que admitir que ele é rápido. O próprio Ken também achou que era impossível não notar a diferença nas características. O próprio Yang pensava apenas que não importava o quão longe Ken corresse. Ele iria pegá-lo e matá-lo. Ele pensou que Ken não seria capaz de escapar dele agora que havia aproveitado a Bênção do Sol. Mas enquanto ele se concentrava na fuga de Ken, um bando de orcs estava sob seus pés. Ativando o efeito do mensageiro do mundo terreno explodindo cadáveres, Ken usou esse truque novamente. A explosão foi tão grande que foi percebida pelos jogadores do time de Yang que estavam em outra parte da floresta. Um dos jogadores ficou visivelmente agitado e perguntou o que foi a explosão. Mas outro jogador imediatamente lhes disse para não entrarem em pânico, pois seu comandante não poderia ser derrotado por uma simples explosão. E que eles precisam se livrar rapidamente dos esqueletos restantes dos guerreiros e se juntar. Antes que ele pudesse terminar a frase, algo voou em sua direção. A flecha! Era uma flecha. O jogador foi exposto a sangue envenenado. Ele cortou a flecha e disse a OS e seus parceiros que esses peões não deveriam ser subestimados. Eles estavam ganhando tempo e ordenou que todos se reunissem. Yang sobreviveu após essa explosão e começou a gritar repugnantemente para esse covarde parar de fugir. E saiu para lutar contra ele. Ken ficou atrás de uma árvore e tirou sua máscara. Ken, com uma expressão interessante no rosto, saiu e disse: "E daí se for covarde? Porque é óbvio que ele vai perder para ele em uma luta aberta." E provocativamente disse que se ele quiser pegá-lo, então deixe-o correr mais rápido. Esse truque funcionou. Ian pensou que quando o pegasse, iria despedaçá-lo com as próprias mãos. E a cena de Tom e Jerry continuou. Ken fugiu novamente e Ian tentou alcançá-lo. No entanto, Yang agora ativou o efeito do lutador imortal. Pressa. Ele correu até Ken e puxou sua espada pronto para cortar Ken, mesmo tendo acabado de dizer que o mataria com as próprias mãos. Antes de atacar, ele disse: "Cito, para deixar o rato imundo morrer."
Mas antes que ele pudesse acertá-lo, ele caiu no chão. Dava para entender que todo o caminho estava cheio dessas manobras. Enquanto ele sacava, nosso Jerry continuava fugindo. No buraco que Ken cavou estavam os cadáveres dos orcs. E novamente houve uma explosão. Ian caiu 2 vezes na mesma armadilha. Em vão ela o chamou de gorila. Eles são mais espertos. Ele ficou com raiva, mas ainda assim sobreviveu. E disse a Ken para parar de jogar esses jogos. Mas Ken, que estava parado perto do poço, disse que não estava jogando. E novamente começou a provocar Ian, perguntando se ele ainda não entende o que é estratégia. Você acha que estou brincando de pega-pega com você porque eu estou entediado, disse Ken. Ken decidiu dar uma palestra, dizendo que desenvolver uma estratégia baseada nas fraquezas do oponente, na topografia, e levar em consideração todos os cenários possíveis, são os princípios básicos da batalha. Pessoas como Young são líderes violentos e inúteis que confiam apenas na sua própria força e só trazem danos ao OS, seus camaradas. Então lhe vieram as lembranças de como todos diziam que ele era um assassino famoso da Guilda do Messias. E mais uma vez ele estava voltando sozinho. Young gritou quem acabara de lhe contar isso e ordenou que se eles tivessem algo a dizer, que saíssem e dissessem na cara dele. Um homem na multidão disse que, a julgar pela forma como falou, não se arrependia de forma alguma da morte de seus subordinados. Embora isso não seja surpreendente, porque em vez de cérebro ele tem músculos que não são capazes de emoções, então agora todos chamavam Ian de estúpido. O homem continuou dizendo que Ian provavelmente escolheu um lugar para acampar que não era seguro. Enfurecido, Ian parecia um gorila e gritou como ousava ensiná-lo. Mas a tentativa de agarrá-lo, é claro, falhou. Não há medo em um inimigo que não consegue somar 2 mais 2. Ele tropeçou nele e ele caiu no chão como um enorme armário. E mesmo assim ele se levantou e disse que os membros do seu grupo morreram porque eram fracos, e não foi culpa dele. Mas imediatamente lhe disseram que não era assim. Ele matou seus companheiros. O homem se aproximou dele e disse que ele era apenas um líder inútil que só traz danos a AOS, seus companheiros. Pelas mesmas palavras que Ken disse, o gorila percebeu que as táticas de Ken eram semelhantes às de Simon, aquele homem. Ele prometeu a si mesmo que mataria Ken e Simon com as próprias mãos enquanto Ken se levantava e dizia que havia chegado a hora. Ken disse que não precisava dar comandos a AOS, seus guerreiros esqueletos, em voz alta, o que significava que ele não precisava gritar recuar, mas ele fez isso mesmo assim, e Ken perguntou se Ian tinha alguma ideia do porquê ele fez isso. Ian acabara de perceber que Ken o atraiu para cá de propósito, antes tarde do que nunca. Ken disse que parecia que finalmente havia percebido e disse que se não estava enganado, a bênção do sol estava quase acabando. O colar ainda tinha 30 segundos de ação. As bênçãos do sol duraram um pouco e ele o usou como etiqueta. Young se perguntou como esse idiota sabia a duração de sua habilidade, então gritou com Ken, dizendo o que ele era. Ken achou graça do fato de Ian estar diminuindo a velocidade e disse que lhe contaria quem ele era. Aqui acabou o efeito do colar e desapareceu o efeito da bênção do sol. Ken disse que estava feliz por Ian ter caído em seu truque como um idiota até o fim, quando o colar parou de funcionar. Ken percebeu que eles haviam terminado o trabalho quando os esqueletos se aproximaram deles. Ele estava cercado por esqueletos que rapidamente retornaram ao seu mestre. Young não poderia ter previsto isso quando deixou seus companheiros sozinhos. Ken continuou dizendo que Ian estava tão focado em pegá-lo que nem percebeu onde foi parar. Ele disse que na verdade é bem perto de onde o encontrou pela primeira vez, porque eles estavam correndo em círculos. Graças a isso, os guerreiros esqueletos conseguiram acabar com seus aliados. Sinto pena deles. Eles escolheram um líder estúpido que não consegue pensar direito. E é por isso que os guerreiros esqueletos conseguiram chegar até Ken tão rapidamente. Young ficou surpreso com a morte de seus subordinados. Não entendo por que ele está surpreso. Ele ficou com raiva, não por causa da morte de seus companheiros, mas porque Ken o desprezou. Young ativou a habilidade de velocidade do lutador imortal e literalmente voou até Ken. Mas o guerreiro esqueleto correu mais rápido e repeliu seu ataque. Esses esqueletos fofos são surpreendentemente muito úteis. Ken, com uma cara confiante, disse a Ian para não ficar tão animado, pois eles estavam apenas começando. Enquanto isso, Loki estava em seu carro reclamando de estar sobrecarregado de trabalho. Acontece que ele recebeu a tarefa de verificar esse Ian da Guilda do Messias. Owen disse que queria que Loki fosse para o calabouço dos cães de 2 cabeças. Ele pensou sobre isso e decidiu que seria mais calmo se o levassem por lá. Mas Loki disse que eles não precisavam verificar nada, porque tinha certeza de que Ken sairia vivo e bem. E perguntou se ele estava realmente preocupado com a perda de Ken após conhecer Ian. Owen disse que na verdade é o contrário. Se Ian perder como ele diz, então eles precisam ter certeza de algo para elaborar o próximo plano. Certamente Ken também pensa assim.